dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais um vídeo do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, antes de começar o vídeo, deixa eu falar do nosso recadinho, nosso momento jabá aqui rapidinho pra vocês. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal. Se gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu joinha, já deixa aquele comentário, tá? Que é muito importante pro canal. E o YouTube, gente, o algoritmo dele tá muito louco. Então vocês têm que deixar o joinha, tem que comentar pro YouTube entregar os nossos vídeos e mais ali vocês vierem mandar histórias pra gente. A outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem a playlist do Mundo Gringo se você perdeu algum vídeo. E lembrando que às segundas-feiras temos nossa segunda-feira especial, que agora são 2 histórias. São no horário de Brasília, 8 da manhã e 8 da noite, horário de Brasília. Também, gente, tá o link do meu livro, se você não adquiriu ainda, Como me livrei da ansiedade, da síndrome do pânico, só que é muito mais do que isso. Eu conto um pouco da minha história, tudo que eu passei e como que eu fiz pra acabar com as fobias, como eu voltei a andar. Gente, eu tinha um momento que nem na rua mais eu andava. Então, assim, tudo isso, como eu voltei a andar de avião, como eu voltei a dirigir, como eu voltei a fazer várias coisas que tinham parado a minha vida, tá lá nesse livro e eu falando passo a passo. E se eu fiz, você vai conseguir fazer também. E tenho certeza que na hora que você tirar essa ansiedade, na hora que você conseguir passar por cima de tantas outras coisas que eu conto lá no livro também, o que não te matou vai te fortalecer. E assim como eu, você vai voltar muito mais forte. E esse livro tem uma ação solidária agora. Eu decidi que que todo o lucro do livro eu vou investir. Ou vai ser em mulheres, né, que precisam de nossa ajuda, mulheres em situação de risco. E eu também quero fazer um Natal solidário. Eu acho que a gente passou por muitos problemas, né? Desde o ano passado, a gente vem passando por muitos problemas. Eu sei que às vezes tem muita gente aí que me acompanha, que tem muito problema devido à pandemia, perdeu parentes, perderam emprego, muita gente perdeu muita coisa, foram muitas perdas, né? E então, se cada um ajudar um pouquinho, a gente consegue fazer um muitão. E esse ano eu quero fazer um Natal solidário. Eu não sei se eu estarei no Brasil no Natal, tá, gente? Mas assim que eu estiver no Brasil, eu vou fazer uma festa. Ou vai ser num orfanato, ou vai ser numa quadra da escola de samba. Eu já estou até vendo, o meu irmão já tá vendo direitinho onde a gente vai fazer. Quero comprar o tanto que a gente lucrar, né, com o livro, que é baratinho, tá, gente, o livro, não é nenhuma coisa caríssima, não. Então, se todo mundo ajudar, a gente consegue fazer um montão. Quero comprar brinquedo para essas crianças, quero poder ajudar uma comunidade, sabe? Eu pensei em doar o lucro do livro, mas a gente nunca sabe para onde vai esse dinheiro, né? Então, eu prefiro eu comprar, eu ir lá e fazer, né? Então, assim que será. Bom, vamos deixar de blá blá blá, vamos começar. O link do livro tá aqui embaixo se você quiser ajudar a gente. Muita gente às vezes fala, Dani, eu queria tanto ajudar o canal, ou isso, aquilo. Até pensei na época de membros, né? Mas por minha vida ser um pouco corrida, eu fico com medo, né, de não conseguir alcançar assim, as expectativas de vocês. Então acho que com esse livro é a melhor maneira que eu achei da gente conseguir ajudar essas pessoas. Bom, vamos lá ao vídeo de hoje. Gente, essa história, eu tô muito feliz de contar essa história porque eu conheço essa pessoa, tá? Inclusive, eu conheço essa pessoa, não, eu conheço a história dessa pessoa. Inclusive, eu falei, poxa, manda a sua história pra gente contar lá no canal. Então vamos lá. Dani, me chamo Alice, tenho 46 anos, moro no sul do Brasil. Sou muito fã do seu canal e das minhas colegas Alices também. Não perco um vídeo seu. Teve uma vez que eu deixei acumular mais de 7 dias só para assistir tudo junto. Mas como diz os adolescentes de hoje, maratonei e assisto todos no mesmo dia. Eu sou apaixonada pela forma que você se expressa e pelas histórias que são contadas. Eu adoro também ler os comentários. Curto bastante a sinceridade que existe nos comentários das colegas e por muitas vezes me vejo pensando durante o dia sobre o tema do vídeo que eu assisti, principalmente os mais polêmicos. Diga-se de passagem, Dani, tem cada um que, como diz você, é fogo no parquinho. Mas vamos à minha história. Eu venho de uma família humilde, meu pai sempre foi muito trabalhador.
Criou eu e outros 3 irmãos com muita luta. Ele nunca teve preguiça de trabalhar. Ele trabalhava como servidor da prefeitura da nossa pequena cidade como gari. E quando ele largava o expediente, ele ainda fazia outros bicos até umas 20 horas. 8 da noite, né? Por muitos anos ele trabalhou como auxiliar de padeiro. Auxiliar de padeiro. E ele trabalhava das 4 da manhã às 7 da manhã para ganhar um troquinho a mais. Já minha mãe, Dani, ela nunca trabalhou fora. Ela ficava por nossa conta, porém ela era extremamente ignorante com a gente. Ela judiava muito. Ela não tinha a menor paciência e vivia em pé de guerra com meu pai. Pois muitas vezes ela passava boa parte do dia fora de casa, deixava a gente sem almoço, a gente chegava da escola e muitas vezes ela sequer estava em casa. Muitas vezes ela saía para beber e voltava embriagada, e outras voltava sóbria, porém alienada das coisas que aconteciam na nossa casa. E enquanto isso, meu pai se matando de trabalhar. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai descobriu que minha mãe estava tendo um caso com um borracheiro da cidade. E no meio do desdobramento da descoberta dessa traição, minha mãe acabou confessando ao meu pai que meu irmão caçula não era filho dele. Disse com todas as letras que ele era corno há muito tempo e que, vamos dar o nome dele de Vilmar, Vilmar, meu irmão caçula, era filho dela com outro homem. Esse outro homem tinha passado algumas semanas, não era do borracheiro não, tá? Esse outro homem tinha passado algumas semanas na cidade, né? E ela disse que ela dava mesmo para vários homens, inclusive para amigos do meu pai. Dani, meu pai ficou muito triste com isso. Mas mesmo com toda a traição, meu pai disse que perdoaria e queria continuar com ela e com o filho dela. Bom, se não bastasse toda a traição, minha mãe falou que estava indo embora de casa com meu irmão caçula e que não queria mais viver ao lado de um homem que varria a rua, que tinha vergonha dele e que ele estava trabalhando no lugar certo, que ele tinha que mexer com lixo, pois ele era um lixo de homem. Bom, 2 dias depois ela nos abandonou e foi morar com esse borracheiro. Nossa, meu pai entrou numa tristeza profunda. Largou os bicos que fazia depois do expediente na prefeitura por um tempo e quando chegava da prefeitura, umas 4 da tarde, ele só chorava. Nisso, eu e meus irmãos começamos a ficar preocupados com ele, pois esse episódio só confirmou para mim e para os meus irmãos a bruxa que era nossa mãe. Com muita luta, Dani, meu pai se restabeleceu emocionalmente, foi retomando suas atividades e ocupando seu tempo com o trabalho. E também com a igreja, ele começou a frequentar, né? Anos depois, meu pai até se casou novamente e vive muito feliz. Até hoje, ele é muito feliz com a minha boadrasta. E hoje, ele pode curtir a aposentadoria dele, ter uma vida menos sofrida do que no passado. Já minha mãe sumiu no mundo com um borracheiro. Ela permaneceu por mais um tempo na nossa cidade e depois eles sumiram. Fomos ter notícia dela algum tempo depois, mas meu contato com ela é nulo. Depois que a minha vida mudou, ela tentou entrar em contato comigo. Porém, eu não tenho sentimento algum por ela e não gosto nem de receber notícias dela. Dani, assim como eu faço com meus outros irmãos. Eu ajudo o meu irmão caçula também, o que é fruto da traição. Porém, eu acho que meu irmão não tem culpa de nada, né? Ele só teve a infelicidade de não ter um pai igual o meu, que é um pai maravilhoso. Dani, meu pai é tão bom, mas tão bom, que ele nunca conseguiu sentir raiva do meu irmão caçula, que é o Vilmar. E hoje eles têm uma relação quase de pai para filho. Bom, como eu te disse no texto acima, assim que minha mãe nos abandonou, meu pai ficou muito derrubado emocionalmente. E eu e meus outros irmãos tivemos que assumir responsabilidades da casa, inclusive ajudando financeiramente com as contas, né? Meu irmão mais velho começou a trabalhar com 15 anos numa oficina e eu e minha irmã tomávamos conta da casa e de nós mesma. E muitas vezes do meu pai, né, que passou maus bocados. Bom, muitas vezes ele se encontrava deprimido, envergonhado, porque como todos
sabem, né? Cidade pequena, a fofoca rola solta. Mesmo com toda a tristeza do meu pai, ele não nos deixava afrouxar nos estudos. E assim todos nós concluímos o 2º grau. Nesse tempo também, Dani, começamos a dar faxina para fora, eu e minha irmã. A gente garantia um trocadinho para as nossas saidinhas, comer um lanche no final de semana. Diferente da minha mãe, Dani, que tinha vergonha do meu pai, nós nunca tivemos vergonha das condições dele, e muito menos do trabalho do meu pai. Nós sempre nos orgulhamos de nossa honestidade. Dani, com 17 anos arrumei um emprego. Na verdade, meu pai, que era uma pessoa muito querida e até hoje é, bastante querido na cidade, arrumou esse emprego para mim. Era para trabalhar na casa de uma família tomando conta de uma menininha. Essa família tinha uma situação financeira muito boa. Eles eram proprietários de uma grande empresa na cidade e a família tinha empresas em várias outras cidades e estados, mas a matriz ficava na nossa cidade. Bom, vou chamá-lo de Dr. João, como ele sempre foi chamado por todos. Ele era casado com a dona Lúcia. Na época que comecei a trabalhar lá, ele tinha 41 e Dona Lúcia 38. Na época, a filha deles tinha 3 anos de idade. E logo ela ficou bastante próxima de mim. Trabalhei por 4 anos ininterruptamente com eles. E sempre fui muito bem tratada naquela casa. Nesse período, eu só ia para casa aos finais de semana. Como eles gostavam muito de mim, além do salário que eu recebia muitos presentes de Dona Lúcia e do Dr. João. Eles sempre foram ótimos patrões e eram pessoas bastante generosas. E a consequência disso, meu salário sempre vinha com uma bonificação. Então, por mais que eu tivesse outros planos para minha vida profissional, aquele emprego estava muito bom para mim. Pois apesar de eu trabalhar como babá, eu ganhava muito bem. Eu era muito bem tratada e eu amava estar junto de Natália, que era a filha deles, que eu cuidava. Com isso, eu viajava muito com eles também, pois eles tinham negócios em vários lugares. Eles viajavam muito e às vezes que iam os dois, eu ia junto para ficar tomando conta da Natália. Quando eu completei 21 anos, eu quase entrei numa furada. Mas dessa vez, o péssimo exemplo que eu tive da minha mãe serviu para eu me livrar do crápula. Dani, nessa época eu conheci um cara, começamos a namorar. Ele trabalhava, mas era daqueles caras que não queria nada com nada. Me apaixonei rapidamente por ele e me entreguei para ele com menos de 2 meses que estavam juntos. Eu nunca tinha me deitado com outro homem e ele, com sua lábia, conseguiu o que queria. Ficamos juntos e em outras vezes também, mas acabou. Quando eu engravidei, aquilo para mim foi um baque. E a essa altura o crápula já começou a se mostrar um monstro. Bom, eu engravidei, ele se revoltou, falou um monte de coisa comigo e teve a coragem de falar na minha cara que o filho não era dele. Óbvio, né, amiga? Mesmo ele sabendo que antes dele eu nunca tinha tido ninguém. Eu fiquei revoltada com a situação. Eu escondi a gravidez por um tempo. Somente minha irmã sabia e algumas amigas. Depois de muito pensar, resolvi contar a meu pai e aos meus patrões. Meu pai ficou muito feliz pela gravidez, mas muito zangado pelo pai que arrumei para o meu filho. Bom, quanto aos meus patrões, eles falaram que nada mudaria, que eles iriam me ajudar. Mas eu resolvi pedir demissão para cuidar de mim e do meu filho, mesmo amando muito aquela família. Tive meu filho e a Natália, filha deles, ficou apaixonada pela criança. Ela sempre pedia a Dona Lúcia para levar ela na casa do meu pai para ver o neném. E muitas vezes eles pediam para que eu fosse na casa deles. Mesmo eu não estando trabalhando mais lá, gente, tem muita gente boa no mundo, né? Olha só, ela nem trabalhava mais lá. Eles deram todo o enxoval, berço, carrinho, roupinhas e muitas outras coisas. Certo dia, Dani, eu estava passando por uma rua da minha cidade com meu filho, vou chamá-lo de Pedro, e dei de cara com o pai dele. Nesse dia eu estava tão injuriada e afrontei ele. Mostrei a criança e falei, olha aqui seu filho, que você sequer teve a coragem de registrar. Esse homem ficou enfurecido e me deu um tapa no meio da cara e falou que ele não tinha filho com nenhuma empregada. Nisso eu lembrei do que a minha mãe fez com meu pai. Xinguei ele e falei que isso não ficaria assim. Logo depois encontrei uma amiga, eu estava aos prantos. Contei a ela o que tinha acontecido.
E logo isso virou assunto na cidade. Meu pai queria agir com as próprias mãos, queria dar uma surra nele. Conversei ele que seria pior, que ele poderia ser preso por causa de um vagabundo. Então meu pai me convenceu a contar a Dr. João e a Dona Lúcia o que aconteceu. Assim eu fiz. Acho que até hoje o Crápula se arrepende do tapa que ele me deu, pois Dr. João colocou um advogado da empresa à minha disposição e o Crápula, além de ter respondido criminalmente por ter me dado um tapa na cara, né, recebeu uma pena de prestação de serviços à comunidade e ele teve que cumprir. Bom, dias depois do ocorrido, Dona Lúcia foi à minha casa com Natália visitar Pedrinho e me fez uma proposta de voltar a trabalhar com eles. Disse que não faltaria nada para mim nem para Pedrinho, que nós teríamos nosso quarto com suíte, que ele teria toda a estrutura, mas tinha um porém. Ela me explicou que por conta de redirecionamento da diretoria da empresa, eles estariam se mudando para uma cidade grande, que também era aqui no sul do país, mas que eu poderia vir visitar meu pai sempre que eu quisesse, pois eles também sempre estariam na cidade. Natália estava ouvindo toda a conversa e, mesmo ainda muito novinha, começou a fazer uma pressão enorme e eu acabei não resistindo e aceitei. Desde que eu comecei a trabalhar na casa deles, eu criei um amor enorme por Natália e ela por mim. Eu só pedi um tempo para organizar minhas coisas, né, para conversar com meu pai e, mesmo sem querer, combinamos o salário. 2 dias depois, eu estava de volta à casa deles, agora com Pedrinho. E menos de 2 meses depois, nós nos mudamos de cidade. Dani, nós fomos morar num apartamento enorme, um por andar. E logo que chegamos na cidade, eles contrataram uma cozinheira e uma arrumadeira. Eu não tinha obrigação nenhuma, exceto ficar por conta de Natália e Pedrinho, que a essa altura já era o xodó da família. Quando eu estava com 28 anos, Dona Lúcia descobriu um câncer. A família ficou arrasada. Natália, nessa época, já estava pré-adolescente. Ela ficou muito entristecida, assim como Pedrinho, que já era tratado como neto por eles, né? Foi um tratamento muito triste. Ela se deteriorou rapidamente. Dr. João sempre esteve ao lado dela. O casamento deles era um exemplo de amizade e cumplicidade. E ele não economizou recursos para tratar da esposa. Nessa época, eu já tinha um carro da família que eu dirigia e eu ficava à disposição de Natália e Pedrinho. Levava na escola, nas atividades complementares que ambos faziam. No período que a doença da Dona Lúcia se agravou, o Dr. João contratou também um motorista para ficar por conta das crianças e eu acabei ficando por conta de Dona Lúcia. Por isso participei ativamente do tratamento dela e sofri muito. Foi um câncer cerebral terrível. Com menos de 2 anos de tratamento, ela faleceu. Nesse período do tratamento e de internações, ela já tinha noção do quadro e por muitas vezes ela me pediu para que eu nunca abandonasse nem Dr. João e nem Natália. Ela demonstrava muita preocupação sobre como eles iriam reagir à eventual perda dela. E também falava muito sobre Pedrinho, para ela era um neto, que ela não teve. Já nos últimos dias de vida, quando a situação era irreversível, ela pediu a Dr. João que seu corpo fosse enterrado na nossa cidade. Ai, gente. Conforme seu desejo, funcionários do Dr. João prepararam o translado do corpo para a nossa cidade. Foi feita uma cerimônia linda de despedida para ela. Por ela ser muito querida, o cemitério estava lotado, cheio de gente e muitos curiosos, pois eles eram um casal muito conhecido na cidade. Assim que o caixão chegou, Natália teve uma crise de choro forte, chamando a atenção de todos. Permaneci ao lado dela o velório inteiro, enquanto o Dr. João era consolado por familiares e políticos da região. Dani, depois desse dia triste, fui visitar meu pai, que morava ainda nessa cidade, e conversei com ele sobre o meu futuro. Eu ainda não sabia o que seria de mim, pois eu não sabia como seria dali para frente. Eu não sabia se o Dr. João ainda ia me querer na casa dele, tendo em vista que agora ele era um homem viúvo, eu nessa época tinha 28 anos, e se ele voltaria para a cidade
Eu não sabia o que ia acontecer. Chegamos à conclusão que o que fosse decidido por Dr. João, eu aceitaria. 2 dias depois do sepultamento, o Dr. João me chamou para ir à casa dele e conversamos bastante. Falou que minha presença de Pedrinho era muito importante na vida dele e de Natália. E nesse momento, que ele não abriria mão de contar comigo. Falou que a partir de agora eu seria uma irmã mais velha para Natália e para Pedrinho, o irmão mais novo. O Pedrinho seria o irmão mais novo. Que eu continuaria com as minhas obrigações de levar eles para a escola, atividades, tipo, ia continuar o mesmo, né? Ela era tipo uma governanta, né, gente? Levava para a escola, para médico, né? E ele disse que Natália ia precisar muito de mim e que minha presença de Pedrinho seria fundamental para eles naquela casa, né? Pois Natália até se recompor da morte da mãe. Bom, uma semana depois do falecimento, voltamos os 4 para a cidade que a gente estava morando. No início foi muito difícil dormir e acordar naquele apartamento gigante sem a presença da Dona Lúcia. As lembranças dela estavam em todos os cantos da casa. Eu sentia o perfume dela, parecia que estava espalhado por todo o apartamento. E meses depois, Dr. João comprou uma excelente casa e colocou esse apartamento para alugar, pois as lembranças dentro dele eram quase que diárias. Bom, na casa nova, a dor começou a diminuir. Já não tinha aquela lembrança toda da casa anterior, né? Quando Natália fez 15 anos de idade, o Dr. João comprou um pacote para Disney. E para minha surpresa, ai gente, ai eu fico emocionada, como tem gente boa no mundo, sério, porque ai eu queria tanto fazer o bem para tanta gente também, sabe? Tanta gente que eu sei que merece. Eu gosto tanto de ler uma história quando alguém faz o bem para alguém. Quando Natália fez 15 anos, Dr. João comprou um pacote para Disney. Para minha surpresa, o pacote era para 4. Eu, ele, Natália e Pedrinho. O sonho da Dona Lúcia era fazer uma grande festa para ela, mas com o falecimento recente não tinha esse clima. Passamos 12 dias maravilhosos. Essa foi minha primeira viagem internacional. Nessa viagem eu comecei a ficar mais próxima do Dr. João. Ele não perdia uma oportunidade de me valorizar, de demonstrar minha importância para aquela família. Ele me fazia me sentir cada vez mais valorizada por ele. Voltamos dessa viagem bastante próximos e mesmo com a nossa diferença de idade, classe social, conhecimentos culturais, comecei a sentir algo diferente por Dr. João. Mas aquilo era um segredo meu, que eu não contava para ninguém. Bom, quando Natália completou 16 anos, ela foi fazer um intercâmbio fora do país. Ela ia ficar 6 meses fora. Então marquei de uma conversa com o Dr. João. Foi então que ele me chamou para jantar num restaurante. Foi a nossa primeira saída juntos. Chegamos nesse restaurante, ele pediu uma garrafa de vinho e pediu para que eu pudesse falar o que eu estava planejando. Falei que devido ao intercâmbio de Natália, ele poderia ficar à vontade, caso ele quisesse ficar sozinho na casa, pois como a minha função era dar suporte à Natália, eu não teria muita utilidade naquele momento, e que caso ele concordasse, eu voltaria para minha cidade com Pedrinho, pois eu também estava com planos de fazer uma faculdade. Foi então, Dani, que o Dr. João se abriu para mim. Falou que ele tinha muito respeito por mim, que ele tinha um Pedrinho como filho mais novo e que não tinha condições dele viver longe da gente. Que há muito tempo ele enxergava em mim valores que ele não conseguia ver em outras pessoas. E que mesmo durante as atividades comerciais dele, que eram muito intensas, ele sempre parava para pensar na gente como uma família. E perguntou se dali em diante eu gostaria de exercer o papel de mulher dele, pois ele já tinha chegado à conclusão que eu era a mulher perfeita para ficar ao lado dele. Dani, eu tomei um choque naquela hora. Mesmo a gente estando tão próximos, eu não imaginava ouvir aquilo naquele momento. Ele pegou na minha mão e perguntou se ao menos nós poderíamos nos dar uma chance. Falei com ele sobre meus sentimentos por ele e por Natália, que eles eram muito importantes para mim, mas que eu tinha medo de aceitar e dar fofoca, tudo que aquilo poderia causar. Foi então que ele se virou para mim e disse: Alice, se a vida fosse pautada na opinião das pessoas, eu não teria chegado onde eu cheguei, pois a maioria dos meus sócios nas empresas sempre foram muito cautelosos e medrosos em fazer novos investimentos e abrir novas filiais.
mas que a opinião dos outros nunca foi fato determinante para a vida dele. Por isso que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Logo após isso, demos nosso primeiro beijo. Voltamos para casa, fui para o meu quarto e no outro dia, no café da manhã, ele conversou com Natália, que ainda estava lá, né? E com o Pedrinho, que a partir daquele dia nós iríamos ser uma família. E ele queria saber a opinião deles sobre a gente namorar. Dani, eu vou chorar. Dani, a alegria de Natália e Pedrinho foi algo indiscutível. Era impossível narrar a alegria deles. A partir daquele dia, eu e o Dr. João começamos a ficar juntos no mesmo dia e logo depois já comecei a dormir no quarto dele. A princípio eu fiquei meio desorientada com essa mudança na minha vida. Passei com algumas situações que o preconceito das pessoas foi explícito. Porém, no decorrer do tempo, aquilo para mim não me importava. E para João, né, isso nunca incomodou, pois ele não dava ouvidos para esse tipo de coisas. 2 anos depois, nós nos casamos. Quando eu estava com 33 anos de idade, engravidei de Dr. João. E tivemos um menino lindo, que hoje já tem 15 anos. Nesse meio tempo também, Dani, Dr. João me deu uma das maiores provas do seu amor por mim. Ai, gente, eu não vou aguentar. Ele registrou Pedrinho como seu filho. E que até então, Pedrinho só tinha o meu nome na certidão. Dani, hoje Natália assumiu o lugar do pai na empresa, deu um lindo neto a ele, que eu considero meu neto, lógico. Pedrinho trabalha na empresa e tem uma cadeira no conselho da empresa. Nosso filho, fruto do nosso relacionamento, faz ensino médio. E o ano que vem, assim que a pandemia acabar, se Deus quiser, ele vai fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Quanto a mim, me formei com quase 40 anos de idade. Hoje, eu vivo para minha família. Eu amo muito eles. Lembra do meu pai, Dani, que eu relatei no início da história? Dr. João presenteou meu pai com um sítio na nossa cidade. Ai. E mesmo bem velhinho, ele aproveita cada cantinho daquele paraíso. Sempre que a gente pode, nós vamos lá. Bom, o que eu posso dizer disso tudo? Que nada foi premeditado nas nossas vidas. Eu acho que o destino tinha isso para mim, para o Dr. João. Eu ainda me lembro com muito carinho da Dona Lúcia. Eu tenho certeza que ela lá em cima deve estar muito feliz pela forma zelosa e amorosa que eu sempre cuidei de toda a família. Essa é a minha história, Dani. Na verdade, um pequeno resumo dela. Beijo pra vocês e pra todas as meninas do canal. Ah, só mais uma coisinha. Há anos eu não chamo mais Dr. João de doutor, né? Até porque ele tem horror a isso. Mas como eu conheci ele assim, eu resolvi colocar doutor na história pra vocês entenderem. Um beijo, um beijo. Ai, Alice! Eu já conhecia mais ou menos a sua história, que você já tinha me contado, né? Ela faz parte lá do nosso grupo. Ai, ai, me borrei toda. Ai, gente, que lindo. Eu achei linda a história, né? Eu não achei que nenhuma hora, assim, ela tivesse de olho num homem e a mulher morreu. Não, as coisas ali realmente foram acontecendo, sabe? Nossa, a gente tem na minha família a babá da minha irmã hoje tem o quê? Françoise hoje tem 30, sei lá, uns 33 anos. E a babá da Françoise, que é a Giane, ela morou na nossa casa, né, quando meu pai era vivo ainda. Depois que meu pai faleceu, minha madrasta veio para os Estados Unidos com a minha irmã, morou anos aqui, nunca perdeu o contato com a Giane. Hoje a Giane, ela é como se fosse a segunda mãe da minha irmã, entendeu? A minha irmã, tanto que comprou um apartamento, hoje a minha irmã comprou um apartamento mais para investimento, do lado do apartamento da Giane, lá em Vila Velha. A Giane trabalha há muitos anos já com um médico bem famoso lá de Vitória, trabalha no consultório dele, né? Ela, depois de babá, ela foi fazer cursos e tal. E assim, eu acho muito legal, sabe? Essa convivência.
Porque a pessoa trabalha pra você, ela dedica a vida dela a você, cara, ela faz parte da sua família. E a uma certa altura da vida, a Michelle também ficou grávida, né, de um cara, e o cara não quis, na época, assumir a neném. E nós fizemos um quarto pra Michelle lá em casa, com banho, com suíte, com tudo, né, ela tinha um quarto, ela morava lá com a bebê dela. Quando ela foi ganhar neném, eu levei ela pra maternidade. Queria muito ter como ter ajudado mais, mas assim, a gente ajudou bastante, a gente deu berço, a gente deu o que a gente podia na época, sabe? E assim, eu nunca vou esquecer da Michelle, nunca. Pode passar 1000 anos, tem muitos anos que eu não vejo, mas eu sempre lembro dela com muito carinho, porque foi uma pessoa que dedicou ali, sabe? Ela ficou grávida assim, os meninos já estavam maiorzinhos, tá, gente? Mas assim, ela se dedicou muito a Melina e a Bruninho, sabe? Ela ficava mais de babada Melina, porque quando o Bruninho nasceu eu precisava de ajuda. E a Melina lembra muito dela. Então assim, são pessoas, cara, que aparecem nas nossas vidas que fazem toda a diferença, né? É engraçado, na casa do meu pai trabalharam pessoas assim que fizeram parte da nossa vida mesmo. A Giane, a mãe da Giane trabalhou lá em casa também. A Giane era baba. Então assim, o que eu quero dizer a vocês, gente, é que a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma, todo mundo bem, sabe? Se você tem como fazer o bem para as pessoas, por que não? E eu acho assim, você se dedicou a Natália, você se dedicou a Dona Lúcia, né? Lógico que eu acho que ninguém queria que ela acontecesse o que aconteceu com ela. E pela sua história, eu vi que as coisas foram acontecendo. As coisas chegaram no momento e elas foram acontecendo. E eu fiquei super feliz de saber, assim, o tanto que você foi ajudar. Cara, você tem ideia da sorte que você teve nessa vida, né? Você ter um bebê, você pegar uma família dessa que, sabe, te deu todo o suporte, que tratou seu filho como se fosse da família deles. Hoje, o doutor João, né, vamos botar assim, o João, registrar o seu filho, né, hoje tá aí no conselho das empresas. Cara, é uma coisa assim, eu tenho que botar o nome da sua história de Cinderela, alguma coisa assim, porque é muita história da Cinderela, né? Ai, eu fico tão feliz, sério, gente, eu fico tão feliz quando eu leio algo assim, porque no fundo do meu coração eu me sinto tão bem quando eu posso ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é algo que me faz tão bem, tão bem. Deveria ser para todos, né? Eu sou daquele tipo de pessoa também que se eu não puder ajudar, atrapalhar eu não vou, sabe? Eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta de mim, nem me conhece direito, mas não gosta. Mas assim, se eu não fizer o bem pra você, mal eu também não vou fazer, né? E tem aquelas pessoas que são nulas assim na nossa vida, que passaram pela nossa vida, tchau, mas também não desejo mal, mas também nem lembro que a pessoa existe, vocês estão me entendendo? Então assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente pode ajudar alguém, que a gente pode estar ali do lado daquela pessoa, dando suporte a ela, né? Porque eu tenho certeza que você ajudou tanto a família lá da Lúcia, do João, vamos falar assim, né? E, cara, é destino, mas eu acredito muito que quando a gente faz o bem para as pessoas, quando a gente tem sentimentos bons pelas pessoas, sabe? Aquilo tudo um dia volta pra gente. Por isso que eu falo muito pra vocês, façam bem, tenham pensamentos bons. Se a gente começar a ter pensamentos ruins, né? Tente modificar isso. No meu livro eu até falo que teve uma época, nossa, eu só tinha pensamento ruim, gente, mas não era nem em relação aos outros, era em relação a mim, sabe? E a terapia, como que a terapia me ajudou, né? Nisso também, porque você ter pensamentos ruins até pra você, isso atrapalha o seu desenvolvimento, né? Você às vezes não acreditar em você. Então assim, hoje eu penso assim, cara, eu sou tão boa pras pessoas. Não tô falando que eu sou uma santa não, tá? Mas eu tenho assim, pensamentos bons pelas pessoas. Eu gosto de ver quando uma pessoa atinge o objetivo dela. Principalmente se essa pessoa é próxima a mim, se eu gosto dessa pessoa, eu fico tão feliz com isso. E eu sempre acredito assim,
Cara, se eu tenho esse tipo de pensamento para as pessoas, se eu tenho esse tipo de sentimento, isso tudo volta para mim também. E volta hoje, por exemplo, através de vocês aqui do canal, sabe? Que estão sempre aqui, que estão dando força. Olha, eu vejo às vezes eu tenho um vídeo com 500 comentários. Cara, eu nunca vi um comentário assim. Claro que acontece, pode acontecer, mas não tô falando isso. Mas eu digo assim, 99% dos comentários do canal são comentários, lógico, a ver com a história, mas eu digo em relação à minha pessoa, tá? São comentários assim que vocês nunca me destrataram, pelo contrário, sabe? Pessoas que às vezes eu nem conheço, fala: nossa, Dani, como eu gosto de você, nossa, eu durmo te assistindo, como você me faz bem, como... E isso é muito bom, porque você sabe que você tá levando coisas boas para a vida das pessoas, mesmo que às vezes a gente leia uma história trágica aqui, uma história difícil e tal, mas assim, a gente saber que de alguma forma eu tô dentro da vida de vocês, entendeu? E eu acho que de uma maneira legal, porque vocês nunca me colocam de uma outra forma. Então, nossa, eu acho assim, você só fez o bem, você só colheu o bem. E eu fico muito, muito, muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu chorei de alegria na sua história, tá? De ver, assim, você conquistando as coisas, as pessoas te ajudando, né? Você indo em frente. Ah, é muito bom isso, gente. Muito bom, sério. Nossa, é inacreditável. Mas é isso. Eu espero que... Espero não, você já é feliz. Você tem uma família feliz, uma família linda, né? Tem seu pai... Que pena que a sua mãe, né, mas aí, é o que eu falo, sua mãe vai saber como tá a vida dela hoje, será que ela é feliz, será que ela tem uma vida feliz, porque gente, quando você faz o mal para as pessoas, quando você faz, né, coisas ruins para as pessoas, não adianta, não adianta. E olha, quando você fala aqui do seu pai, que você nunca teve vergonha dele ser varredor de rua, né, vamos botar ele lixeiro, eu acho que você tá certa. Se você tem um trabalho, se você tem um trabalho digno, né? Vergonha é você ganhar milhões passando a perna nas pessoas, né? Ter a polícia no seu pé, sendo processado, né? Esses dias não, esses últimos meses, o que tem saído de notícias aí de influencers que tem não sei quantos mil inscritos, mostram uma vida maravilhosa na internet, aí é presa por tráfico de droga, a outra com droga indo pra Dubai, a outra com... Então assim, cara, é isso que a gente quer pra vida da gente? Não. Eu na minha, eu quero paz e sossego, é igual eu falo. Cara, eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu durmo, que é uma beleza, sabe? Porque eu sei que eu não devo ninguém, não passo a perna em ninguém, né? Nunca fiz nada para prejudicar ninguém. Se algum dia eu fiz alguma coisa errada, pode ter certeza que só prejudicou a mim mesmo, sabe? Mas nunca fiz nada para prejudicar ninguém. E eu acho que sim, a gente tem que ter orgulho dos nossos pais, sim. Independente se ele faz faxina, se varre rua, se é um diretor de empresa, você tem que ter orgulho, sim, porque eles estão ali fazendo aquilo para você, né? Igual o seu pai, né? Eu digo pais que fazem pelos filhos, tá? Então eu acho que infelizmente, né, ele passou esse negócio aí com a sua mãe de traição, mas deu a volta por cima, não deve ter sido fácil, mas ele deu a volta por cima. Ai, Alice, ó, parabéns pela sua história, não tem nem o que eu falar muito não, eu sei que eu adorei, gente. O que vocês acharam da história dela? Deixa aí seu comentário, dá os parabéns pra Alice, é aquela história, ó, vamos começar hoje a nossa segunda-feira de bem, pra cima, porque se aconteceu com a Alice, se aconteceu com tantas outras pessoas, pode acontecer com você também que tá vendo aí esse vídeo. Vamos começar a ter pensamentos bons, energias boas, para que coisas boas venham para a nossa vida. Vocês podem ter certeza que quando a gente entra nessa vibe assim, coisas boas surgem, ó, e a nossa vida se transforma, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!